Olá, gente, bom dia, boa tarde, depende do horário que vocês estão fazendo a formação. A formação nesse nível é estudo da sociedade e natureza, que envolve tanto educação infantil como educação e ensino de séries iniciais. Então, hoje a gente vai fazer um tutorial, e esse tutorial ele vai envolver eu, professora Márcia Araújo, e envolver a professora Denise Mesadri, tá? Então, nós vamos construir um terrário. É bem fácil, é bem legal, os alunos se envolvem bastante. Quando nós éramos monitoras do laboratório, nós pegávamos turmas tanto de primeira série, como até quinta, na época era quarta série, né? Que a gente estava lá, mas depois mudou para primeiro ano, ao quinto ano. E todas as turmas, inclusive quinta e sexta, ensino médio, a gente trabalha com essa observação. Você pode abordar solo, você pode abordar animais, desenvolvimento dos seres, oxigênio, ciclo da água, várias coisas, isso aí. Então, ó, fiquem ligadas, tá? A professora Denise Mesadri agora vai dar o show dela, né? Que é colocar para vocês as evidências, os materiais. Quais são os materiais que nós vamos precisar? Vamos lá. Precisaremos dos seguintes materiais. Bem, nós somos amadoras em vídeo. A primeira coisa que a gente tem que falar para vocês é que, para não ficar pegando da internet, a gente está inventando uma modalidade. Então, vamos lá. Materiais. Fala aí, professora Denise. Uma fita crepe, pode ser de preferência transparente. Pedrinhas, a brita. Plantas que não crescem muito, pode ser tipo hortaliça, tipos de enfeite, mas que sejam de tamanho médio, pequeno. Terra, de preferência terra preta, porque ela já contém micro-organismos, alguns pequenos animais que facilitam, né, a formação do terrário. Garrafa, a garrafa PET, de preferência a transparente toda, sem cor nenhuma. Por quê? Porque se ela tiver lá uma cor amarronzada, uma cor esverdeada, um fóton de luz acaba não passando e a planta, talvez por necessitar desse fóton, ele pode vir a falecer. Tesoura, água, não é muita água, um pouco de água. E nesse caso, o terrário, gente, como mais essa garrafa que também pode ser. A garrafa pode ser de 2 litros, de 1 litro. Lógico que isso é de acordo com o tamanho da planta. Então, tem plantas pequenas, utiliza a garrafa menor. Plantas maiores, utiliza a garrafa maior. E é bom que isso aqui fique até mesmo como enfeite, né? Só deixar perto da claridade onde pega o sol. Lembrando que para sua organização, você não precisa levar todo esse material. Márcia, eu tenho 30 alunos, então eu tenho que levar 30 garrafas PET, um caminhão de solo. Não, gente, planeja, organiza, manda o bilhetinho com antecedência, a gente sempre faz assim. E os alunos levam esse material, eles têm o maior prazer de arrumar esse material. A gente depois pode fazer outros tutoriais e colocar no blog para vocês estarem vendo e repassando isso nas aulas de vocês. E é bom também ter mais colocar essa questão do planejamento do recurso, porque os alunos, uns levam mais, outros levam menos. Nesse momento aí, por mais que a gente perceba que dá um pouquinho mais de trabalho, mas é essa questão do trabalho de estar relacionando melhor os alunos, aí tem a questão da divisão, a questão da formação de grupo, de dupla, a questão, por exemplo, de deixar, vai ser um terrário para dupla, uma semana com um, uma semana com outro, faz de forma onde ele vai ter que preencher um relatório, tabelinha, saber realmente se eles conseguiram dividir o terrário na casa de um de outro e colocaram no ambiente certo. Então, são estratégias que facilitam não só o entendimento, mas também tornar o conteúdo mais prazeroso, né, mais fácil de ser compreensível. Bem, é bem importante isso que Denise falou, primeiro porque não é só dar uma aula demonstrativa. Eu vou fazer para o aluno ver. Não, o aluno precisa tocar, o aluno precisa ele mesmo fazer. Mesmo que a aula gere uma certa confusão, uma certa desordem, porque você vai usar terra, vai usar outros materiais. Outro fator importante que a professora Denise falou é a questão do relatório. O relatório, muitas vezes, além de auxiliar no processo de alfabetização, que foi no módulo anterior que a gente escreveu, né? Ele vai escrever o que ele acha, ele vai pensar para escrever, ele vai pedir ajuda das pessoas que estão envolvidas com ele, que são os familiares ou não, ou quem está próximo, ou o professor. Isso é um material de pesquisa.
A pesquisa envolve o desenvolvimento. Porque se você for lá, fizer a aula e pronto, acabou, então não vai ter nenhum tipo de desenvolvimento a partir dessa aula. Então, é isso, estudo da ciência e natureza, a gente precisa ter um desenvolvimento, um raciocínio, um acompanhamento de como foi aquela experiência. Quanto mais legal foi isso, a experiência do feijão, ela é clássica, todo mundo sabe que tem que acompanhar, mas ela nos ensina como deve ser. Bom, fazendo então o terrário, né? Terrário, por que esse nome? O nome terrário é porque nós vamos fazer aqui um sistema, e a Terra é um sistema natural, onde parte física e não física, com seres vivos e seres não vivos, eles vão estar interagindo. E a Terra seria, na realidade, representada pela garrafa PET. A garrafa PET, né, ela vai dizer assim, mas aí, onde que vai estar o ar? O ar está aqui. É, na realidade, o mesmo ar que nós temos atualmente é o mesmo ar que quando a Terra estava formando lá anos atrás. Porém, nós sabemos que na evolução foi aparecendo, né, os animais, as plantas, e agora essa atmosfera que nós vamos criar aqui é a que nós temos atualmente. Para poder facilitar, né, a montagem, é bom cortar a garrafa PET para poder facilitar que a mão entre, né, e consiga fazer o plantio corretamente, e colocar também os seres que é necessário aqui dentro. Bom, dá para trabalhar em qualquer série. Por exemplo, vamos colocar a pedra. Ao colocar a pedra, a gente pode dizer o que ela representa aqui. A parte da terra, no caso da geografia, né, onde seria o manto, onde seria as rochas, onde seria aqui a parte dos minerais. Elas vão estar aqui, ó, como se fosse o subsolo da nossa... Isso também é pouco, dá mais ou menos 1 ou 2 dedinhos deitados assim. Onde estaria aqui essa parte da terra, subsolo, manto, que você já explicou para ele, você pode retornar aqui também. Bom, além disso, vem agora a parte da superfície, onde nós temos o solo. O solo aqui, que é onde é a parte aonde a gente... Peraí... onde nós chamamos de superfície, onde nós pisamos, né, vamos dizer assim, onde está a terra, onde estão os seres vivos, plantas, animais, micro-organismos, animais pequenos, animais grandes. Nós vamos colocar aqui a terra. De preferência uma terra preta. Observe se ela não está muito úmida ou muito seca, que essa vai ser a quantidade de água que você vai colocar, depende da terra como ela está. Se ela estiver meio úmida, vai ser umas gotinhas de água. Se ela estiver bem, né, seca, aí vai ser mais umas gotinhas de água, mas não pode encharcar. Lembra para o seu aluno que os seres vivos também podem morrer afogados, então muita água também atrapalha, né, a formação e o crescimento desses seres. Bom, olha, você tem aqui, ó, tá toda a parte do subsolo, que é a terra, tá vendo? Você tem aqui, colocando pelo menos uma quantidade de terra que você sabe que vai suportar a raiz da sua planta. A minha plantinha aqui é a conhecida 11 horas, né, que tem, quase todo mundo tem no seu quintal, nos jardins, etc. Isso aqui eu peguei no quintal lá de casa. Uma plantinha ou mais de uma? Bom, depende do tipo de muda que você tenha. As mudas, elas têm, é bom estar analisando pela raiz. O crescimento dela, a gente sabe também na fase adulta, que ela espalha muito essa planta chamada de 11 horas. Então, na realidade, uma plantinha dessa, depois vai ser várias, porque elas vão estar fazendo o quê? Elas têm uma facilidade de reprodução até assexuada. Então, plantar uma seria o suficiente aqui. E se for uma hortaliça, tipo, por exemplo, o hortelã, que ele cresce mais na vertical e não se espalha. Poderia colocar umas outrasinhas menorzinhas? Até poderia, mas esse hortelã aqui, ó, chamado hortelã gordo, que alguns chamam, ele cresce bastante. Então, colocar umas outras plantas vai haver uma certa competição que o seu terrário vai acabar sendo destruído. Então, vamos plantar aqui, ó, fiz a ponte da tesoura mesmo. É bom fazer, gente, quando a gente já tá com a unha assim, já pra fazer, que vai dar quase sábado, você vai acabar sujando a unha, né, você vai fazendo, passo a passo, ele vai vendo e vai fazendo também. É bom se tiver um aramezinho também, né? É. Mas só de você, por exemplo, abrir a garrafa, já te ajuda também a você plantar. Deixa eu botar mais um pouquinho de terra para segurar aqui a raiz. É bom lembrar para eles que não pode socar a terra. Lembra que a terra tem que ficar arejada. O ar também tem que entrar no solo, porque aqui não tem só a raiz da planta. Tem micro-organismos, tem pequenas formiguinhas, pequenos animaizinhos que tá aqui que estão misturados no solo e você não vê. Bom, e agora?
Água. Como a minha terra está um pouco umedecida, eu vou colocar apenas uns pingos de água, de forma que você perceba que molhou o solo sem encharcar. Pode falar com a criança, cuidado que pode morrer gente afogada ali. Então, é apenas molhar de forma que você vê que ela está úmida e não está encharcada. Bom, agora, nós temos água, o ar está aqui dentro. Temos a terra, né, a superfície da terra, temos o solo, temos a água e agora podemos fechar nosso sistema. O nosso planeta Terra, vamos lá lembrando que é o nosso planeta Terra. Não esqueça da tampa. Caso ele não traga a tampa, gente, vocês podem colocar uma faixinha de terra em cima para tampar. Por quê? Bem tampadinho, para poder não escapar o ar. Esse ar aqui, ele vai ser refeito no ciclo do ar também, que você pode ensinar a partir do terrário para seus alunos. Agora só falta uma coisa para que o nosso planeta seja um sistema vivo, né? Nosso planeta Terra, aqui representado pelo terrário, que é um astro que está fora dele. Quem é que sabe? Quem é esse astro que está aqui vai fornecer energia para esse sistema de forma que os seres consigam sobreviver? É o Sol. Bem quentinho, é o Sol. É o Sol, né? Energia solar, com a luminosidade, com seus raios radioativos, se querendo ou não, os raios radioativos na posição que está o Sol, faz com que os nossos seres ele tenham a sobrevivência necessária para esse sistema que é a Terra. Bom, então é importantíssimo frisar isso para o aluno. Depois de pronto, ele tem que ficar em um local luminoso, onde bata o sol, na janela do quarto dele, na varandinha dele. Sol da manhã, né, Sol Deus? da manhã, principalmente. Porque o sol da tarde, vamos dizer assim, não é bom nem pra gente imaginar nem pra plantinha, né? Olha o que nós podemos estar abordando aí com eles. A plantinha não usa sol, não usa boné, a gente usa para poder justamente o sol da tarde não ficar nos incomodando. Imagina a planta. É importante também a gente ver que na parede aqui do terrário, a água, a gente vai ver vapor de água, a gente vai ver a água gotejando, justamente o que acontece com o ciclo da água, né? Que é a vaporização, a condensação. Então, tudo isso ele vai visualizar. Tia, mas não precisa botar água? O que você responderia, professora Denise? Não, a água não tem o ciclo da água. A água ela vai e retorna. Se houver tudo em equilíbrio aqui, planta, animais, o solo direitinho, o ciclo da água continua. A água cai, forma nuvens, como nós sabemos no ciclo, e essas nuvens depois voltam em forma de água líquida. Então, nesse caso aqui, ele vai observar tudo isso, quando ele vai condensar, quando essa água vai condensar, evaporar e depois condensar. E no roteiro, uma dica, eu já fiz uma vez em forma de tabela. A tabela eu perguntava assim, ele está observando e colocar com as palavrinhas dele. A água, o solo, a planta, as pedras. Será que a pedra vai sair do lugar? Será que a planta, né, ela vai crescer rápido? Ou vai crescer menos do que se ela estivesse fora de um terrário? Se nós estamos na terra, ela vai crescer igualzinho? A luminosidade, ele vai ter que descrever todos esses fatores na tabela dele, semana por semana. Então, se você fizer em dupla, uma semana uma dupla vai fazer o relatório. A outra semana, uma pessoa da dupla, né, dos dois, vai ficar na casa dele e vai fazer o relatório. E isso pode durar praticamente meses ou anos, dependendo de aonde eles vão colocar direitinho o terrário. Contanto que pegue a luz da manhã, bem frisado isso, e não da tarde, seria ótimo para que você tenha durante anos para abordar solo, água, abordar ciclo da água, ciclo do ar, a vegetação, o solo, o subsolo, a terra por inteiro, quando vai estudar nos terceiros, segundos e primeiros anos. Espero que tenha ajudado, né? Uma prática simples e que depois você pode retornar a todo momento. Pode ter aquela semana, que é a semana de trazer os terrários para sua sala, e ali você vai pegar os terrários para poder entender com eles alguns sinônimos, por exemplo, da chuva, alguns sinônimos, por exemplo, de capim. Eu não plantei capim aqui, só plantei minha 11 horas, por que apareceu capim? Por que começou a aparecer fungozinho, ou aparecer alguma manchinha verde? Por quê? O que está acontecendo? Da onde que veio isso? Lembra que o ar também tem micro-organismos, o solo também tem. Então eles foram se proliferando aqui porque aqui é a terra. Justamente eles estão vivos, estão reproduzindo, que é o ciclo da vida deles, né? De nascer até envelhecer. E isso vai acontecer tudo aqui. Boa aula para vocês, até mais. Beijinho!